você concorda comigo, qual é a contribuição mais importante daquela árvore que está lá na frente. Então toda a questão é basicamente de onde vem a nossa chuva. Bate um arzinho, né? Nossa água vem da chuva, mas a chuva vem de onde? Perdão. Nossa água de chuva, a princípio, ela vem do mar, né? Ela vem dos oceanos do mundo. Mas eu vou mostrar para vocês que ela não vem só dos oceanos. Se a gente pode observar o continente sul-americano, aonde tem a maior evaporação no globo? Acontece no globo ao longo do Equador, na região mais quente. E para o Brasil, o que importa é que essa intensa evaporação acontece no Atlântico, ali na frente de Belém. E nossa sorte é que os ventos nessa região são ventos alísios, são ventos do leste para o oeste, da África para o Brasil, e esse vento vai empurrando esse ar úmido na direção do continente. E por isso, por milagre, nós temos uma região bem tropical, bem úmida, muita chuva, e a floresta amazônica. Acontece que nessa região a floresta vai devolvendo uma quantidade importante, impressionante de água para a atmosfera que vai se juntar com o rio Voador que se formou agora. Então o rio Voador é um transporte de massa de ar úmido que se desloca pelo Brasil. E veja bem, aqui ele vai continuar sua rota e aqui tem uma barreira natural. Por quê? Porque 80% da umidade no ar fica abaixo de 3.000 metros. A gente sabe que a Cordilheira Andina, os Andes, tem montanhas bem mais altas, 4 a 5.000 metros. Então uma boa parte dessa umidade que normalmente passaria direto, ela é desviada e faz uma curva perto do Acre, e esse rio Voador vai ter a chance de chegar em pontos mais do sul até o norte da Argentina, mas obviamente em várias regiões do Brasil. Então esse que a gente chamou poeticamente de rios voadores, porque realmente é um fato meteorológico de há milhões de anos, mas é interessante porque ele existe por causa de dois acidentes geográficos: a presença da Amazônia e a Cordilheira Andina. Podemos ver muito melhor ainda esse fenômeno se a gente observa essa animação da NASA, que mostra o movimento do vapor de água pelo mundo. Pelo mês, você vê daí acima, embaixo, aqui no Equador a gente vê então essa acumulação forte de umidade, de vapor de água, a parte laranja é tempestade no finalzinho da curva, e podemos ver que a cordilheira realmente faz um certo bloqueio, uma parte vai continuando passando, mas uma boa parte não passa, e dependendo do mês, especialmente os meses de chuva, podemos ver essas plumas que saem dali, essas plumas de vapor de água que vão acontecendo com frequência, uma vez por semana, cada 15 dias, e às vezes você vê que a pluma vai chegar até a Argentina. Então quando eu vi essa animação, eu animei. Realmente eu pensei, puxa vida, não seria legal navegar esses rios? Só que para navegar esses rios, claro que um barco não serve. Então eu usei, mais minha praia basicamente, usei um avião sertanejo, um avião Embraer, um avião que a gente já usou para outros projetos, e esse monomotor foi equipado de um equipamento bastante simples, que é um sistema que permite extrair o ar ambiente em volta da aeronave, quando a gente está sobrevoando em várias altitudes, coleta um pouco de ar que passa dentro de tubos de vidro, a gente refrigera, digamos, baixa temperatura do tubo até menos 66 graus, dessa forma a gente extrai uma gotinha de água. Essa gota a gente manda para uma universidade, o Centro de Energia Nuclear para a Agricultura, em Piracicaba, e eles vão estabelecer o fracionamento isotópico, vão fazer uma chama de assinatura isotópica. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência que ajuda a definir se a gotinha foi evaporada ou transpirada, se teve vários tipos de evaporação, e dessa forma a gente consegue começar a mapear um pouquinho
Brasil em termos de vapor de água e de origem de vapor de água. Então, o primeiro voo que a gente fez, bem no início do projeto, que a Petrobras começou desde o início a apoiar esse projeto, fizemos no Atlântico, na frente de Belém, voando acima do mar várias horas, coletando unicamente uma água que acabou de evaporar no mar. E estabelecemos então pela primeira vez para a gente a assinatura isotópica típica de uma água que sai do mar, tem nada a ver com a floresta, nada a ver com lago, com rios e do mar. Logo depois, sobrevoamos uma região perto de Belém. Ali podemos voar acima, bem alto, a 10 mil pés, 10 mil metros, pegando um vapor de água que obviamente vem de longe, aqui estamos em Belém praticamente, e logo depois podemos voar acima da floresta, baixinho, coletando esse vapor de água na floresta. De novo, mais uma assinatura isotópica típica de um lado e do outro. Para voar acima da floresta, os cientistas, depois de alguns anos, começaram a treinar, mas o avião está misturando, está bem claro, então começamos a usar em 2010 um balão ar quente. Então, o balão foi equipado com o mesmo equipamento que a gente usa para coletar o vapor de água, coletamos uma gotinha. É óbvio que voar acima da floresta é fantástico, é um privilégio enorme. Podemos tocar o topo das árvores passando, mas também é um pouco complicado porque, sabe, o balão não tem motor, então ele vai com o vento. E na Amazônia descobrimos que foram voos bastante críticos, porque o vento vai mudando o tempo todo, e o vento é difícil de prever. Então a gente faz todo o planejamento, tem uma área aberta aqui, tem uma floresta, tem uma área aberta ali, faz o planejamento, vai voando, beleza, e chega a 200 metros, o vento voa, vira de novo e vai para trás. E a gente começa a falar, bom, a gente pousa aonde, né? E aí, várias vezes, por crítica, a gente usa um balão bem grande, um balão de 4.500 metros cúbicos, porque a gente precisa de muita autonomia de segurança, e a gente chegou a voar mais de 4 horas, às vezes tentando achar um lugar para pousar. Mas conseguimos salvar os balões até agora. Mas o mais interessante realmente do projeto foi todos os voos que nós fizemos com o avião, com esse avião que eu mostrei, o sertanejo. E mais interessante ainda são os voos que a gente consegue realmente navegar o rio. Significa realmente seguir o caminho do rio Adolfo. Nesse caso, por exemplo, saindo de Belém, Santarém, Manicoré, Porto Velho, Vilhena, Cuiabá, Pantanal e finalmente São Paulo 7 ou 8 dias depois. Então, a gente seguiu a mesma massa de água. O avião judia, à noite pousava e continuamos assim, permitindo monitorar realmente o rio Adolfo, dando amostra o tempo todo. Mais interessante ainda é chegar em São Paulo com aquele ar que vem na Amazônia, como se fosse um balão que tinha soltado em Belém, né? E mais interessante ainda, conseguir avaliar ou estimar a quantidade de água que chegou junto com a gente no rio Adolfo. E os resultados são bastante impressionantes. Para isso, aqui podemos ver claramente o fluxo, né? Mesmo assusta algumas pessoas de São Paulo, pensando sempre que a umidade vem do mar. Vamos saber, muitas vezes a umidade, vapor de água, vem do interior mesmo, né? E nesse caso, nesse último trecho de Campo Grande para São Paulo, medimos então dessa forma. Fizemos eu desenhei uma calha imaginária no rio. Essa calha, vocês podem ver aqui, então, 100 km de largura, 13 metros de altitude e um eixo mais ou menos de Corumbá para São Paulo, para Campinas. E então calculamos nessa calha que está fluindo, qual a quantidade de água que tem, repetindo, chegando com o avião desde Manaus e para todo o Pantanal. 3.200 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão teórica desse rio imaginário. Agora, uma coisa, a calha é imaginária, mas a água em forma de vapor é real. E se a gente compara essa vazão com outros rios, por exemplo, o São Francisco tem uma vazão média ao longo do ano de 2.850 metros cúbicos por segundo. Então, esse rio ali que passou, maior que o São Francisco. Da mesma forma, a gente pode falar para os paulistas que esse rio que chegou em São Paulo
é 27 vezes o rio Tietê. São dados interessantes porque vai motivando as pessoas. Ninguém sabia nessa época, a gente divulgou isso em São Paulo, que olha, sem saber, água suficiente chegou em São Paulo para, em teoria, abastecer a cidade 115 dias, no consumo de uma cidade de 12 milhões de pessoas. É claro que não tem como captar essa água toda, mas dá uma ideia das pessoas começando a olhar para cima e ver realmente uma cutucada no fato que mesmo se eles não veem essa água, ela está presente e ela é uma parte da chuva que vai cair em São Paulo naquele dia, por exemplo. Então esse foi um elemento importante, inclusive no projeto Petrobras Ambiental, no programa que existe, que é para a patrocínio do projeto, do trabalho importante é justamente divulgar a informação, difundir a informação. Porque a ciência sozinha é interessante, mas quando a gente tem dados dessa forma, a imprensa e todos os paulistas se interessam. E tudo isso reverta ao que? A pergunta, mas vem de onde essa água? E se essa água vem realmente, em boa parte, das árvores, da vegetação da Amazônia, começa a fazer sentido, né? Esses são dados pontuais, né? Fizemos um voo, medimos aquele momento. Vamos ver alguns dados mais a longo prazo. Se a gente calcula, estimamos que essa caixinha é a bacia amazônica. Essa caixa de baixo é o centro-oeste e o sudeste do país. Bom, de toda a umidade que está saindo dessa caixa lá em cima, qual é a porcentagem, a quantidade que, na verdade, vai entrar nessa caixa embaixo? Então vocês vão ver os resultados, é impressionante. Nos meses 2011, de janeiro, fevereiro e março, 90, 82, 76, em média, então, 80% de todo o vapor de água que foi exportado dessa caixa ali, em vez de ir no sul, no norte, no oeste, ela entrou nessa caixa do sul. É impressionante, porque são justamente os meses de chuva. Da mesma forma, se repetiu. Em 2012, esse ano, janeiro, fevereiro, temos, em média, 80%. Já nos meses de seca, é muito menos a contribuição, 30% e 40%. É interessante saber, bom, então, na época da seca, nos meses de janeiro, de agosto até setembro, vai para onde essa água? Veja bem essa próxima tela. Nesses meses ali, se aparece, a quantidade toda vai para o norte. Colômbia, Venezuela, as Guianas, a Britânica e outros conselhos. Então, e interessante também observar que nos meses de chuva da gente recebe zero, nada. Então essa umidade vem praticamente toda para a gente ou escapa uma parte aqui no Peru. Então esses são dados interessantes porque dá uma ideia que a relação entre o sudeste do país e o norte é muito incrível, né? Esses dados, gente, eu não sou cientista, sou piloto, sou empresário, engenheiro mecânico, a gente inventa essas histórias, mas as pessoas responsáveis desses dados têm que agradecer e reconhecer o professor Salati, que é um eminente professor conhecedor dos isótopos há muitos anos, trabalha com o SENA, são vários professores que fazem a parte isotópica, e a gente precisa muito da metodologia, da modelagem também, e o INPE, chefiado pelo Pedro Dias, e também vou mencionar o professor Antônio Nobre, que desde o início me ajudou a montar esse projeto. E claramente, sem esquecer que tudo isso não é possível sem ter finanças importantes, então temos o patrocinador master, da Petrobras aqui presente, agradece a Leila, minha amiga de muitos anos da Petrobras, que estão investindo há muitos anos e estamos muito contentes de ver isso. Para entender melhor, eu vou passar esse final de palestra dando os exemplos da floresta, vendo os serviços ambientais da floresta. Para isso a gente precisa fazer um zoom até a escala de uma única árvore. Então tentar entender o que está acontecendo na Amazônia à base de uma árvore. Sabendo que a questão dos serviços ambientais da região amazônica, do Brasil, a gente fala de uma questão ambiental, sim, mas é econômica. Se a gente pensa na questão da geração de energia no Brasil, somente isso
a presença da floresta é um milagre, né? Então, se a gente calcula, pegamos uma árvore média de uns 10 metros de copa de árvore. O Pedro Dias e o Antônio Novo trabalharam no INPE com isso. Olha, foi 300 litros de água diariamente que uma árvore média coloca na atmosfera. Uma árvore de 20 metros de copa, uma árvore bem maior, capaz, já foi medido isso, 1.100 litros de água por dia. Uma tonelada de água que uma única árvore é capaz, sozinha, de bombear e colocar na atmosfera. Se a gente calcula isso, estimamos com toda a bacia amazônica, chegamos a um número astronômico, gente. São 20 bilhões de toneladas por dia. É difícil imaginar, 20 trilhões de litros todo dia que a bacia amazônica coloca na atmosfera. E para dar uma ideia dessa quantidade astronômica, se a gente calcula a vazão do maior rio do mundo, qual é o maior rio do mundo? O Amazonas, que tem 200 mil metros cúbicos por segundo em média ao longo do ano. Se a gente calcula 200 mil metros vezes 60, 24, a gente chega a 17 bilhões. Claro que não são dados exatos, são estimações, mas dá uma ideia que a quantidade de vapor de água que a floresta tropical coloca na atmosfera é no mínimo igual ou similar à quantidade de água que chega no mar pelo rio Amazonas. E lembro de vocês que essa vazão do Amazonas representa 20% de todas as águas doces que chegam nos oceanos do mundo. Um rio só. E mesmo assim a Amazônia tem esse papel de bomba biótica muito poderoso. E eu vejo isso, eu vou na Amazônia há mais de 20 anos, meus aviãozinhos, monomotores, eu vejo essas nuvens pequenas perto da floresta. Nunca imaginei a importância dessa pequena nuvem lá embaixo, que faz o trabalho todo dia de manhã, especialmente depois da chuva, né? Outro dado interessante é, temos um mar aqui, a floresta tropical aqui. 1 metro quadrado de mar, de oceano, de superfície, evapora em torno de 3 litros de água diariamente, com sol em média ao longo do ano, no Equador especialmente. Quando o mesmo metro quadrado na floresta amazônica, 5 litros. E por que isso? É lógico, aquele metro quadrado da floresta, na verdade, é um metro quadrado em 3D, né? Não é superfície só. Ele tem galhos, ele tem folhas, tem uma superfície muito maior, igual um radiador de carro. Então o vento que passa pelo metro quadrado, ele tem muito mais facilidade de extrair essa umidade do ar, da floresta, e colocar na atmosfera. Então, a gente chama que praticamente a floresta, além de vários outros elementos importantes, é um radiador de carro. Permite justamente essa quantidade grande de evaporação. Então, essa floresta, na verdade, é claro que a gente tem que proteger ela pela biodiversidade por várias razões, mas o fato que ela permite de recircular, lembrando que de Belém ao Acre, em média, o ciclo das águas significa a chuva, a evaporação, em torno de 2,8 vezes, quase 3 vezes o ciclo da chuva até chegar no Acre. Se não tinha floresta ali, você acha que teria água no Acre? Então é isso que a gente quer mostrar. E realmente é um ponto importante que a gente fala de outras regiões como Mato Grosso. Mais um ponto interessante em termos do litoral. Se nós temos o mar aqui, esse é um deserto, sem floresta. É claro que a evaporação no deserto é mínima, quase zero. Quando a evaporação no mar é muito maior. Então, essa intensa evaporação, ela tem um caso, ela cria uma depressão na hora de condensar, e isso significa que, em média, quando você tem uma diferença muito grande de evaporação, de potencial de evaporação, o ar vem do lugar de alta pressão para baixa pressão. Então, o mar vai atrair o ar da terra, em geral, que, na verdade, não permite a umidade de entrar no deserto. Por isso tem deserto, tenta ficar no deserto. Já no caso da floresta, perto do mar, no litoral, a gente sabe que a transpiração é bem maior
na floresta do mar, é o contrário. Você cria uma área de baixa pressão aqui, ajuda a atrair o ar junto com a umidade do mar e faz que a presença da floresta no litoral ajuda a atrair mais água. E essa é uma descoberta bastante recente, não é nossa, são de dois professores russos, Goshov e Magalieva, que junto com Antônio Nova fizeram trabalhos na Amazônia e descobrimos realmente que a floresta ela tem esse poder e de certa forma sabemos que no Brasil a gente tinha muito das florestas em várias regiões do Nordeste, da Bahia, por exemplo, talvez dá para entender porque algumas regiões do litoral já são mais secas que antigamente. Eu queria mostrar essa imagem aqui porque é importante não exagerar também. Às vezes as pessoas falam, puxa vida, então toda essa água vem da floresta? Não. Para a região do sudeste do país, onde tem a mais intensa atividade econômica, agrícola, essa região amazônica, os rios voadores representam somente uma parte, né? Uma fonte de água, não é a única. Mas podemos dizer claramente que hoje é a única fonte de água que é ameaçada. Desmatamento, obviamente, mudanças climáticas, e já perdemos bastante floresta de cobertura vegetal, e a questão de saber agora se a gente já perde mais. E se a gente tiver essas fotos que eu vejo todo dia, o desmatamento, claro, o Mato Grosso especificamente, para vocês ou para o Brasil são estatísticas. Para mim, é uma coisa real. Há mais de 20 anos que eu vejo voando baixo, tenho o privilégio também de voar com o aviãozinho, e eu vejo essas imagens o tempo todo. Eu vejo isso há 20 anos e não tem um voo que eu não faço na região amazônica que não resolve cada vez um desmatamento maior. Então eu não sei se essas estatísticas estão mudando, não sei o que acontece, mas eu vejo, gente, realmente é uma questão grave e a gente tem que tomar uma decisão. É interessante que hoje em dia esse projeto de voadores tem uma penetração muito boa no Mato Grosso. O Mato Grosso, que tem essa atividade intensa agrícola, sabendo, eles sabem, talvez vocês não sabem, mas no Brasil, 95% da produção de alimentos é feita com água de chuva. De graça. Somente 5% é através de irrigação mecanizada. Então, quando a gente fala de Deus brasileiro, é Deus brasileiro, que é um milagre isso aqui. Poucos países do mundo podem realmente imaginar essa chance que a gente tem. Então, isso aqui, no Mato Grosso, com certeza tem muito a ver com a floresta. E os agricultores estão entendendo isso hoje em dia. São os maiores aliados, muitos deles são aliados da gente hoje. Eles entendem que tem que preservar o máximo possível. Então, a preservação da Amazônia não é um sacrifício, gente, é um investimento. E esse já está, tem muita gente que entende isso. Essa é uma coisa que eu gosto de mostrar, que não significa que se a gente ter a floresta, a gente vai ter deserto, né? Mas, veja bem, é estranho, no mínimo, pensar que nas atitudes 15 a 25, mais ou menos, do câncer do trópico, nessa latitude que encontramos agora, também em São Paulo, tem uma ocorrência de deserto muito grande. A Namíbia, logo na frente, do lado do mar, é deserto. O Kalahari, no centro do Congo da África, é um deserto bem conhecido. Se a gente continua a volta ao mundo, o continente de Austrália basicamente é deserto, inteiramente, menos simplesmente o litoral de um lado do outro. Continuamos, chegamos aqui Atacama, o lugar mais seco do mundo. Então realmente tem uma ocorrência muito grande de deserto nessa latitude, que é normal, é feito do Coles, acontece a mesma coisa no hemisfério norte, só que nós aqui estamos produzindo cana, soja, tudo isso nessa latitude. Então tem uma pergunta a se fazer, por que seja isso? E gente, eu acredito, francamente, tem muito a ver com a floresta e com os Andes. Não é o único fator, claramente, mas com certeza a gente fomos abençoados com essa questão da floresta amazônica, e realmente a gente tem que pensar duas vezes quando a gente ouve o Código Florestal que está acontecendo agora, o pouco investimento que se faz na Amazônia em termos de informações, de ciência, e o fato que até hoje tem muita gente que pensa que o progresso nosso é desmatamento.
E eu vou dar esse presente para você no final. Eu gosto muito dessa parte ali, porque é aí que eu vou torcendo. Precipitações, a comparação das precipitações no mundo. Vou dar água de chuva. Estados Unidos, Canadá, Rússia e o Brasil. Olha isso. O Brasil tem 15.300 quilômetros cúbicos de água de chuva todo ano que cai em cima da nossa gente. E nós temos praticamente 3 vezes mais que os Estados Unidos, que foi há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, o maior exportador de grão e de carne. Nós, hoje em dia, estamos ultrapassando isso. E de uma maneira sustentável, porque estamos falando de água de chuva, gente, não de irrigação. E os Estados Unidos foi feito a partir de irrigação principalmente. Tem um aquífero na região central dos Estados Unidos, que conversei ele está, chama Ogallala. Ele está 80% vazio já tem gente bombeando mais de 150 metros. Então não é viável isso. Nossa agricultura, nossa produção de energia é viável graças aos valores. Eu acho que tem que agradecer aos nossos parceiros, o Banco de Preservação Ambiental, que é um programa que existe há vários anos. Pessoas me perguntam às vezes, inclusive aqui mesmo, me perguntou, 2 dias atrás, alguém se levantou, mas a Petrobras ela polui muito. Como que ela se dá com um projeto desse tipo? Então, justamente o papel da Petrobras é minimizar o impacto, porque obviamente o impacto que ela tem que ter, nós precisamos de produtos, mas justamente ela investe pesado nesses projetos que pode mitigar um pouco essa questão e mudança de comportamento. A Petrobras ela investe 500 milhões de reais nos últimos 4 anos em projetos desse tipo. E esse produto está aí para ficar e para vocês. Convido vocês a entrar no site Rios Voadores. Vocês podem ver ao vivo todo dia as trajetórias de arte que percorrem o Brasil. Então você pode escolher uma cidade, Brasília, por exemplo, e ver se hoje em Brasília teve o Rio Voador ou não.